Boa noite a você que nos segue pelas redes sociais, pela internet, que nos permite adentrar a sua casa levando a palavra de Deus. Nós queremos que, assim como nós que estamos aqui, seremos abençoados pela presença do Senhor real e sensível, e também pela edificação que recebemos pela palavra, mas também e de uma forma muito especial, através da fé, o fortalecimento de nosso espírito humano caído, abatido, oprimido, amedrontado, ameaçado diariamente com tantas forças que nos têm sugado nosso espírito humano, e que só estamos em pé, só estamos aqui porque o Espírito do Senhor nos incomodou para estarmos aqui. O nosso corpo humano não viria porque ele tem vontade de vir. Nós viemos porque nós precisamos cumprir a vontade do Senhor. Boa noite a você que nos recebe. Graça e paz, irmãos, vocês que estão aí acompanhando, obrigada por estar aqui conosco, fazendo esse culto ficar mais bonito, aí com vocês orando também. Vamos orar todo o tempo. 29 de janeiro de 2021, boletim 359, ano 6. Vamos, pessoal, como disse agora esse cântico, mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Que você também entregue sua vida nesse culto, simples, humilde, mas vamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor. Mas para isso nós vamos pedir, purifica o nosso coração para entrar em tua presença, contemplar a tua grandeza. É isso que nós vamos pedir juntos, para que Deus purifique o nosso coração, para que a gente possa entrar no templo do Senhor e louvá-lo e adorá-lo. Existe coisa mais linda, mais assim, grande do que amar, louvar o nosso Deus, estar com Ele no templo. E para isso nós precisamos purificar o nosso coração, ter um coração limpo, um coração de criança, para a gente poder louvar e adorar o nosso Deus, em espírito e em verdade. Já você tocou em dois pontos aí que sobre a pregação de hoje, né? Verdade? Estar no templo, aguardando o Senhor e receber o Senhor. É sobre isso que vai ser a pregação de hoje. Então vai ser sobre isso. A missionária foi inspirada pelo Espírito. Eu vou pedir para vocês pegarem Isaías, deixarem já meio aberto, e nós vamos usar Isaías hoje. Nós vamos usar um livro que fica lá no finalzinho, 1 João, e depois a mensagem do pastor vai ser Lucas, no capítulo 2. Podem ir separando, Isaías, 1 João e Lucas, tá? Então Isaías é o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Todo o livro do profeta Isaías fala da vinda do Messias. E aqui, então, nesse momento, a vinda do Messias e a sua missão. A missionária vai ler Isaías 61, os versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia em casa e acompanhe, porque ouvir apenas não é tão significativo quanto você lê e ver onde está essa passagem. Então vamos lá. Então nós estamos em Isaías, no capítulo 61, nos versículos 1 e 2. Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Eu li meio rápido, porque isso aqui, essa letra é exatamente um hino que a gente canta, um hino num uníssono, e fica muito bonito. Eu vou ler mais uma vez. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém, amém. Eu falei, o Espírito Santo hoje tocou a missionária e também a nós, até emociona. Eu quero convidar todos que fechem seus olhos nesse momento. Santo Deus, aqui na tua casa, humildemente nós nos colocamos diante da tua presença santa, imutável, da tua presença soberana, e nos submetemos à tua vontade. Nós nos subjugamos aos teus projetos, aos teus planos, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos use, cada um de nós, como instrumentos nas tuas mãos, para que a tua vontade seja realizada de forma perfeita, Senhor. Que nenhum de nós possa atrapalhar os seus planos, atrasar os seus planos, interferir nos seus planos, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos use, Senhor, como ferramentas, como queixada de burros que somos, servos inúteis que somos. Nós queremos que o Senhor nos faça instrumentos de santificação para as pessoas. E hoje, Senhor, especialmente diante dessa doença que nós cremos que o Senhor decretou sobre a humanidade, para que a humanidade veja que precisa, que necessita, que é dependente do Senhor em tudo, e que não seja orgulhosa e arrogante, achando que consegue fazer alguma coisa sem a tua permissão. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados da nação, de toda a nação, desde os governantes até os governados, desde aqueles que acreditam no Senhor e que esperam no Senhor, até aqueles que não creem no Senhor e que não esperam nada, porque não creem no Senhor. Nós te pedimos que nos conceda a presença do Santo Espírito neste lugar, e que Ele possa encher este lugar, e encher também os corações daqueles que acompanham esse culto, que é dedicado somente, exclusivamente ao Senhor, em espírito e em verdade. Amém. Nós vamos agora louvar a Deus com o hino 109, Maranata, mas antes eu quero convidar a irmã Margarete, que venha até o púlpito e leia o profeta Isaías novamente, como a missionária pediu a vocês para manterem a Bíblia no profeta Isaías, capítulo 49, versículos 5 a 7. Isaías, capítulo 49, versículos de 5 a 7. Acompanhe da sua casa. Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite. Farei a leitura. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos
de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Amém. Amém. Uma promessa muito linda. Vamos cantar então o hino 109, Maranata, 109 do nosso inário. Senhor Jesus. Então, eu convido agora o irmão Márcio. O irmão Márcio vai vir até o púlpito. O irmão vai fazer a leitura da carta, da epístola de Paulo, epístola universal de Paulo. Ela não é direcionada a nenhuma igreja. O irmão vai se colocar aqui no púlpito e o irmão vai fazer a leitura. Eu vou pedir para o irmão, aumentando a leitura, para torná-la significativa, do versículo número 1 até o versículo número 9. Nós vamos fazer a leitura de 9 versículos do capítulo 1 da primeira epístola de João. Alguns confundem com o Evangelho, mas é a primeira epístola de João. A palavra da vida foi manifestada na carne. Isso. O irmão pode colocar o microfone bem próximo. A palavra da vida foi manifestada na carne. A palavra da vida foi manifestada na carne. Primeiro, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele
Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até aqui, irmãos. Obrigado, irmão Márcio. Nós vamos agora nos colocar de joelhos. Aqueles que podem, aqueles que não podem, fiquem, permaneçam como estão. Mas nós vamos fazer a nossa confissão de pecados, um arrependimento sincero, porque nós estamos diante de Deus e a Deus não se engana e com Deus não se brinca. Portanto, confesse os seus pecados a Deus. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino 108, um vaso novo, e nós vamos também entregar ao presbítero Manuel, aquele que deu tempo de escrever o seu bilhetinho. Escreva enquanto o hino é tocado. Esse é o momento em que a igreja se ajunta com o corpo de Cristo e ela ora de forma intercessória. Nós vamos entregar nossas angústias escritas aqui em pequenos papéis, como crianças que pedem a Deus alguma coisa inocentemente. Nós sabemos que Deus já conhece todos os nossos pedidos, as nossas necessidades. Mas eu queria aqui lembrar agora, a missionária pode vir comigo aqui? Sim, nós vamos ter que recapitular da semana passada, né? Porque muita coisa boa já foi resposta de oração. A família da irmã Renata, do Márcio, os meninos já estão bem melhores, com a graça de Deus. A irmã Aparecida, as dores já estão melhores, agora é só uma gripe. E o Guilherme que está nos preocupando, então a gente pede oração do meio para o Guilherme, que ainda não melhorou. E agradecer o Márcio e a Silvânia, que a gente tem orado por eles. A Anice, a Flavinha, a Caene. A Anice anda muito preocupada, porque ela está com um cunhado também com Covid, e ela também está muito preocupada, então vamos orar por ela. Orar
pastor, pela minha vida e pela nossa missão que Deus tem nos colocado nas mãos. Orar pela Dona Miriam, pelo Miguelzinho que está hoje com o rosto inchado, vamos orar por ele. Orar também pelo Xando, pela Margarete, pela Marina, pelo Felipe, pelo Xandinho, pelo Rony também, que é o nosso professor de violino. A Doriana e seu Dilto continuam em nossas orações, o Dude também continua e a Odete. Tem mais alguém que você gostaria de colocar, Margarete? Eu queria colocar o nome. Vem, pega o microfone, vem cá. Ó, a Margarete também vai colocar mais alguém dentro desse grupo. Vou colocar também a Solange, mãe da Vitória. Eu queria pedir para os irmãos estarem orando pela minha sobrinha Vanessa, ela mora em Brotas. Há um tempo atrás ela teve o câncer, ela fez o tratamento e o câncer sempre deixa sequelas, mas nós confiamos na vontade do Senhor, na sua providência santa, e eu gostaria que os irmãos orassem, porque é um momento difícil para a família. A Vanessa é uma moça ainda, ela é nova, mas a gente sabe que Deus tem planos muito grandes para a vida dela. Nós cremos nisso, na cura dela, e que ela será usada grandemente por Deus nessa doença, mas que Deus cure ela acima de tudo. Amém? Amém. Amém. E vamos colocar também todos os que estão no hospital, em Santa Casa, no Amaral Carvalho. Também orar para que dê tudo certo nesse novo projeto do Amaral Carvalho, que a Margarida estava comentando, e fazer no pavilhão que foi doado vários leitos, porque realmente estão faltando os leitos aqui em Jaú. Então nós vamos pedir também para que eles consigam, né, Margarida, fazer esses leitos, terem mais leitos para todo mundo que está doente. Porque a gente vê também que o Covid é uma doença que ela é longa, né? Não que ela, assim, vamos dizer assim, ela não é que todo mundo está tão desesperado, mas assim, mesmo as pessoas que passam por ela e que passam bem, o tempo que fica internado é muito grande. Por isso a falta de leitos, né? O sistema de saúde ele é um sistema precário para uma doença que atingiu todo o planeta. E nós da área da saúde, nós sabemos que não há possibilidade de nenhum país não tem estrutura para uma contaminação dessa monta. E eu queria lembrar também que às vezes, na verdade a gente lembra, mas às vezes a gente esquece de falar. Assim como a gente às vezes esquece de dizer para a esposa que ama, e a gente esquece de dizer que Deus abençoe aqueles que estão na frente de batalha. Que Deus abençoe os enfermeiros, os técnicos, aqueles que atendem no SAMU, aqueles que estão em ambulâncias, trabalhando ali no corredor dos hospitais, todo o tempo os guardas, as moças que ficam no atendimento, as enfermeiras, aquelas pessoas que estão no centro cirúrgico, estão contaminadas, estão adoecidas psicologicamente, estão abatidas. Que Deus possa fortalecer esse remanescente que luta pela vida humana, pela vida das pessoas que não conhecem a saúde, que às vezes abusam e desafiam um ser que é invisível. Então, um dia alguém me disse, ou alguém disse um astronauta disse no universo que ele esteve lá no céu, no terceiro céu, e não viu a Deus. Ele jamais verá a Deus, porque ele não crê em Deus. Ele achou que fosse para a estratosfera e veria a Deus. Você não vai ver o vírus, a não ser com um microscópio absolutamente potentíssimo. Então, não duvide da existência do vírus, assim como também você não deve duvidar da existência de Deus.
E nós temos que pensar nesses profissionais, nos hospitais que estão lá abarrotados de doentes, nos nossos colegas médicos, nos nossos familiares, nossos pais, irmãos. A doença está atingindo pessoas próximas ou cada vez mais próximas de nós e está levando famílias inteiras a ficarem enlutadas. Então essa é a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus, para que Ele se volte conosco e diminua o peso da sua mão sobre a humanidade. Amém. Amém. Louvado seja Jesus. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E eu peço, Senhor, encarecidamente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa pobreza, mas que o Senhor tenha a alegria de poder nos perdoar. Em Cristo Jesus, nós já somos perdoados. Então é nessa confiança que nós temos no nosso Cristo, que o Senhor que veio aqui, derramou seu sangue e nos salvou, é que nós nos sentimos perdoados. E agora a oração de final da intercessória dos bilhetinhos. Isso. Senhor Deus, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos pelas respostas de oração que tem nos dado. Famílias inteiras têm sido restauradas, a saúde tem sido devolvida, por misericórdia do Senhor, por bondade do Senhor, por benignidade do Senhor. Porque o que nós merecemos é a condenação eterna, mas o Senhor, pelo seu coração, pelo seu amor pela humanidade, o Senhor nos restaura de novo, o Senhor nos põe de pé de novo, o Senhor nos traz a tua casa, o Senhor nos dá palavras para te agradecer, o Senhor põe pensamentos bons em relação a tudo isso que está acontecendo. Há esperança, porque não é a doença que está no comando de tudo, mas nós cremos que o Senhor está no comando de tudo. O Senhor é quem governa o universo, e se a sua mão permitiu que essa doença viesse, é para que nós possamos aprender a nos humilhar diante do seu soberano governo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Eu convido agora a todos que se prepararam para trazer, devolver seus dízimos e consagrar suas ofertas enquanto cantamos o cântico Deus de Promessa. You
orar, agradecendo pelas ofertas. Senhor Deus, meu Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia que a gente tem aqui na sua casa. E te agradecer, Senhor, por esse dia, por essas ofertas. Abençoa, Senhor, essas pessoas que ofertaram, Pai. Essas pessoas que não puderam ofertar, o Senhor abençoe da mesma forma, com todo amor, com todo carinho, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai. Amém. 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 Eu queria pedir agora, a missionária, possa orar pelas crianças. Por favor. Pela vida das crianças da igreja. Então, pela... lá. Miguel, um beijo. O Rafael, um beijo. O Rafael, um beijo. As duas crianças que visitaram aqui a nossa igreja também. Estejam bem aí, gostoso com a mamãe e com o papai. Guardadinhos aí em casa, tá bom? Vamos lá, fecha os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, Pai querido, nesse momento nós pedimos para o Senhor dê bastante saúde para o papai, para a mamãe e também para nós, nossas crianças. O Senhor dê bastante saúde para nós, que nos proteja, que o Senhor nos guarde e nos faça santinho e bendito. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido agora você que nos acompanha a abrir a Palavra de Deus, o livro santo, no Evangelho que Lucas deixou registrado. Lucas era, entre outras coisas, um exímio escritor. Ele começa o seu evangelho, enquanto vocês encontram o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 25 a 35, é o que nós vamos ler. Mas preste atenção como Lucas começa o seu evangelho. Veja que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela é um livro infalível, suficiente. E ela é um livro que corresponde à viva palavra de Deus, viva e verdadeira. Lucas começa assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Esse prefácio do livro de Lucas, que é composto de 2 volumes, o que a gente chama de Evangelho e o que a gente chama de livro de Atos dos Apóstolos, é um único volume, né? Uma única obra que seria dividida, como a gente diz, em 2 volumes, 2 livros. Mas você percebe que Lucas fez uma investigação minuciosa, acurada, jornalística, de tudo o que aconteceu desde a sua origem. Lucas foi atrás de Maria, a mãe de Jesus, para que ela contasse para ele aquilo que era para colocar neste evangelho. Percebe? A verdade deste livro é absoluta. Nós estávamos brincando no início aqui que eu estava regulando o som, estava tudo errado, e eu fui lá e mexi num botãozinho e melhorou o som. E eu falei, meu ouvido é absoluto, ele vai me dar até dó. E elas riram, né? Mas aqui, neste livro, você nunca vai ver nada
errado, nada contraditório e nada que não seja verdadeiro. Então agora nós vamos ler o Cântico de Simeão. Então Lucas capítulo 2, versículos de 25 a 35. Se você estiver em casa e conseguir ficar em pé, coloque-se em pé, porque a leitura da palavra deve ser sempre reverente, respeitosa e com temor e tremor, porque nós estamos ouvindo aquilo que Deus nos deixou e não homem. Nenhum homem seria capaz de escrever isso que está escrito aqui. Nenhum homem. Dizem os estudiosos de literatura mundial que o Evangelho de Lucas é a mais bela composição literal já escrita ou jamais escrita por alguém. Lucas é a mais bela composição escrita por algum homem. Então, com isso em mente, vocês ouçam esse cântico. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: preste atenção, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Isso até me emociona. Ele está dizendo assim: pode me matar, Senhor, eu posso morrer, agora eu já vi a tua salvação, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui. Os irmãos podem se assentar. Antes de orar, eu queria que os irmãos imaginassem alguém, um homem tão inteligente, tão capaz de escrever um texto como esse. Do nada. Ninguém jamais poderia escrever isso, senão inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou tirar algumas lições desse texto, mas eu não vou pregar esse texto todinho no culto de hoje. Eu vou fazer dividido, porque assim nós vamos saborear as riquezas que esse texto traz para a nossa vida, e vou aplicar isso à nossa vida. Hoje, vindo de casa para a igreja, eu quero colocar isso para os irmãos como uma forma de a gente ilustrar o que nós vamos ver aqui. Uma amiga sincera, uma diaconisa da nossa igreja, muito brincalhona, ela nos disse que a doença que nós estamos enfrentando
ela tem um nome bastante adequado. E aí até uma perguntou para ela, mas por quê? Porque ela falou assim, porque é um Covid de Jesus, para você aceitá-lo. E ao mesmo tempo é um Covid de Satanás, para você ir para o lado dele. Então, de novo, a doença, ela é um decreto de Deus, porque as pessoas têm que escolher, as pessoas estão morrendo. Nós não estamos diante de uma brincadeira, de uma possibilidade de um acidente acontecer. Você está diante de uma doença mundial e você está vendo pessoas próximas de você morrerem. Então essa brincadeira, ela torna a gente, alivia um pouco a nossa angústia. O Covid de Jesus e o Covid de Satanás. É como se você tivesse que escolher. Você pode morrer a qualquer momento. A doença está matando velhos, crianças, jovens, adultos, homens extremamente fortes, homens extremamente fracos. Às vezes, mulheres frágeis saem com uma gripezinha e homens musculosos perecem pelo mesmo vírus. Ricos estão morrendo, pobres estão morrendo, crianças estão morrendo, velhos estão morrendo, endinheirados estão morrendo, paupérrimos estão morrendo, gente com cultura, inteligência, PhD está morrendo, gente sem nenhuma cultura, ignorante, está morrendo. A doença não faz acepção de pessoas. Por isso nós cremos que é um decreto de Deus. A humanidade precisa se alertar. A humanidade precisa escolher que lado você quer passar a eternidade. Com Satanás ou com Deus? No versículo 25, eu quero orar antes, para não abrir a palavra de Deus antes orar. Senhor Deus, abençoa-nos com esta palavra, Senhor. Dá-nos as lições que precisamos, Senhor. Chama a nossa atenção para aquilo que nós precisamos ouvir. Fala ao nosso coração, à nossa mente, transforma nossas vontades com esta palavra, Senhor. Faz que nossa natureza dura seja amolecida pelos teus ensinos, em nome de Jesus. Aqui diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem existiu, esse homem é real, ele não é um conto de fadas. Esse homem foi um habitante de Jerusalém. Diz a tradição, o Talmud dos judeus, que ele tinha 113 anos. Quem você conhece que tem essa idade e você nunca ouviu falar? Esse homem era conhecidíssimo em Jerusalém. Lucas não inventou esse homem. Lucas apenas relatou que Simeão, que todo mundo conhecia, quem leu o livro, o Evangelho de Lucas, sabia quem era Simeão. E Lucas dá para ele duas qualidades. Ele era justo e ele era piedoso. Duas qualidades. Então o nome, Simeão, ele era habitante de Jerusalém, ele era justo e piedoso. O homem justo é o homem que
teme a Deus, é o homem que crê em Jesus, em alguém que viria para salvar a humanidade. Ele era justo. E o Espírito Santo faz o quê? Quando ele vem habitar em nós, o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores, nos convence da justiça, que é Jesus, e do juízo que virá. O juízo vai vir. Então, o homem justo é o homem que espera Deus, espera o Messias, espera o Salvador. E ele era piedoso. Piedade é você olhar para as pessoas e sentir a dor dela. É como se a dor do Manuel é a mesma dor que o filho dele está sentindo, às vezes até pior. A dor da Thelma é a dor que eu sinto. Eu sinto mais a dor de minha esposa em mim do que a minha dor. Assim é um homem piedoso. Ele olhava para as trevas que vivia os judeus na época em que Jesus nasceu. E se nós olharmos para a nossa cidade, não muito longe, na nossa cidade, as trevas que as pessoas vivem, a juventude que não conhece Deus, a juventude que não quer ouvir nada sobre Deus, a juventude que faz da vida o que ela bem entende. Aquela moça que diz para a mãe: você não manda em minha vida, eu não vou te obedecer. É atrevida, ela é desafiadora, ela transgride, desonra os pais, ela se prostitui com vários namorados. O jovem usa a droga que ele quer, ele leva a família à ruína, ele rouba objetos de dentro da sua casa, do seu pai, da sua mãe, algum valor para comprar drogas, e vai detonando a vida financeira dos pais. Essa é a nossa juventude. As crianças que vêm vindo aqui, a não ser uma quantidade ínfima de crianças que os pais levam à escola bíblica, que os pais levam à igreja, que vestem dignamente essa criança e a leva para aprender sobre a palavra de Deus na igreja. O resto está aprendendo a ser ateu. Eu já falei aqui, na nossa igreja nós tivemos duas crianças, dois irmãos que se confessaram ateus. Um tinha, pasme você, 8 anos e se dizia ateu, e o outro, o mais velho, tinha 10 anos e ele confessava ser ateu. Eu não creio em Deus, eu não gosto da Bíblia. Essa é a nossa, esse é o futuro do planeta. Não há mais quem busque a Deus. E aqui nós temos um homem justo e piedoso, um homem que crê na vinda do Messias e um homem que sofre com as trevas em que vive o seu povo. Duas qualidades, 2 adjetivos de um homem judeu. Então, nós podemos pensar nos judeus que rejeitaram Jesus, mas este era um judeu que esperava Jesus. Então, há um remanescente fiel em todo lugar.
Sempre haverá um que é luz naquelas trevas. Sempre haverá um que é sal na terra. Sempre. Você pode ser esse que é luz. Você pode ser esse que é sal. Você pode ser um Simeão onde você está. Mas diz aí um pouquinho mais, ele esperava a consolação de Israel. E agora eu vou deixar uma pergunta para você. Primeiro, você é como Simeão? Você faz parte do grupo remanescente, fiel? Você tem vivido uma vida justa? Você tem sido justo, crendo que Jesus está voltando? Você crê que Jesus está voltando, em breve virá? Você acha que isso é história da Bíblia? Que isso não vai acontecer? Jesus já veio uma vez, morreu na cruz por mim e por você. Justificou a nossa natureza pecadora diante de Deus. E você só precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que então os seus pecados, a sua imundícia, a sua natureza depravada seja coberta pelo sangue justo, puro e imaculado do Senhor Jesus. Você tem sido justo? Você tem vivido dessa forma? Ou você tem vivido como quer? Ou você é um revoltado? Você é um rebelado? Você é um mal criado? Você tem desobedecido aos seus pais, a Deus? E a segunda pergunta, você tem sido como Simeão, piedoso? Você tem sofrido com a dor dos outros? Ou você vive bem como quer e pouco me importa se os outros estão morrendo, se as pessoas estão sofrendo, se estão precisando de ajuda ou não? Você tem orado pelas pessoas doentes? Você tem sido piedoso e tem cuidado dos seus pais idosos? Você tem procurado dar a eles carinho? Você tem buscado se aproximar de pessoas que precisam de uma palavra boa? Tem sido luz para uma pessoa, sal onde você trabalha? Você tem sido piedoso? E você espera a volta de Jesus, como Simeão? Simeão esperava a consolação de Israel. O consolo é uma palavra que explica bem isso daí. Consolo é aquilo que você recebeu da sua mãe quando você estava morrendo de fome. Ela pegou você no colo e ela te amamentou, ela te consolou, encostando seu corpo no corpo dela, aquecendo você, dando segurança, te aproximando do corpo dela, para que você se sentisse próximo daquela que te gerou. Isso é consolo. Ela amamentou você, consolou você quando você chorava, consolou você quando você estava doente. Você tem consolado as pessoas. Você espera Jesus voltar? A consolação de Israel é a volta de Jesus. Simeão esperava a vinda de Jesus. Você tem esperado a volta de Jesus, como Simeão esperou a vinda de Jesus? Essa pergunta, ela divide as águas. Essa pergunta fica para você pensar sobre o que você vai fazer daqui para frente.
Se alguém falou de Jesus para você, se alguém nunca falou, agora você está ouvindo, cuide-se, porque Deus pode pedir a tua alma de hoje para amanhã. Deus pode, vou repetir, pedir a tua alma de hoje para amanhã. E aí você vai passar a eternidade com Satanás no lago de fogo em sofrimento eterno, ou você gostaria de passar em consolo eterno diante de Deus e do Cordeiro? Pense sobre isso. Nós vamos continuar o cântico de Simeão no domingo. Se você tiver coragem, acesse as redes e continue ouvindo a exposição desse texto maravilhoso que Deus deixou para mim, para você, para a riqueza da nossa alma, o fortalecimento do nosso espírito, para o nosso crescimento como pessoa, como gente. O pecador não busca a Deus. Os pecadores buscam coisas que dão prazer carnal, buscam as obras de Satanás. Eu vivo falando de Satanás, mas você precisa entender que ele é um ser real, ele existe e ele está ativo, ele anda em derredor, procurando devorar você. Um último testemunho de hoje. Nós estávamos com um problema de água em casa. Há 12 anos atrás, 2 irmãos vieram para perfurar um poço na nossa casa. O poço perfurado funcionou todo esse tempo. Hoje veio só um dos irmãos. E eu perguntei: onde está o seu outro irmão? O que veio com você para perfurar o poço da primeira vez? Ele disse: ele foi morto à facada numa briga de bar há 3 anos. E minha mãe não aguentou. A minha mãe infartou e morreu também. Eu perdi em pouco tempo meu irmão assassinado num bar, e minha mãe em desgosto por não aceitar a morte dele. Cuide-se. Deus pode pedir a tua alma de hoje para amanhã. Deus te louve, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Mas escolha Jesus como Senhor da tua vida. Deixa Ele cobrir você com o sangue imaculado dele, para que você não passe a eternidade em sofrimento no lago de fogo. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós vamos agora louvar a Deus. Vamos colocar-nos de pé para a bênção final. Se você puder, coloque-se aí em pé. Receba a bênção e depois louve conosco para terminarmos esse culto. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, nosso Criador, que a comunhão, as consolações, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e a habitação, a alegria, a paz, o amor do Espírito Santo sejam com cada um de nós, com nossos familiares, com os que estão doentes, com aqueles que perderam membros com a doença e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Luz de Cristo brilhe, luz em
às 19h30, nós vamos ter mais um culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Amém. Amém? Até domingo, que Deus te abençoe, te proteja. E vai te continuar guarde. Simeão. Tem só uma coisa do Simeão que eu queria, na última palavrinha aqui, já que você falou que é para a gente estudar, vamos estudar, né? Aí é aqui o que você falou. E o Espírito estava sobre ele. Então o Espírito Santo pode estar sobre nós também. Então, eu queria deixar isso para domingo. Ah! Mas você quer deixar essa pergunta Então, curiosa? deixa para domingo essa pergunta curiosa. Porque ele falou da consolação, que nós podemos, que a gente pode estar na escolha de Cristo ou do Satanás, né? E que foi também a pergunta da diaconisa falecida, que ela também perguntou isso, né? Será que ela estava preparada se acontecesse alguma coisa mais séria, né? Então a gente fica pensando, Simeão, ele estava assim, realmente preparado, porque ele dizia, né? Ah, meus olhos já viram a salvação. Então, o Espírito Santo, ele atuou no Antigo Testamento, e nesse tempo aqui, ainda consideramos o Antigo Testamento, o tempo que Simeão viveu esse episódio e confessou esse cântico, o Espírito Santo atuava de uma forma. No Novo Testamento, após Pentecostes, o Espírito Santo começou a atuar de outra forma. É isso que eu quero ensinar ou pregar para vocês. A pergunta que a missionária fez, então, vamos muito ler. interessante, e você vai ficar com a dúvida. Como era o trabalho do Espírito Santo antes do Pentecostes e como se tornou o trabalho do Espírito Santo depois do Pentecostes? Lucas 2, de 25 a 35. Vamos estudar para domingo, tá bom, pessoal? Amém. Então, domingo, 7h30 da noite, tá bom? Tchau, pessoal. Até lá. Deus abençoe. Deus abençoe.